Bueno, buenos días para todos. Ahora vamos para más un vídeo de este canal, MedHelper, para tentar auxiliar un poco más en el esclarecimiento de algunos temas de la semiología. Ahora vamos para o que seria este tema, que seria o tema que se trata do principal documento médico que todos, como futuros médicos e também já formados, teremos que fazer para disponibilizar as informações acerca dos pacientes que atendemos, que é a história clínica. A história clínica, por definição, vai ser o documento médico-legal que é digitado ou hoje em dia, ou mesmo escrito de forma cronológica, objetiva, para coletar todos os dados que obtemos através da anamnese do exame físico e dispor em uma hoja ou mediante hoje os computadores para resguardar as informações acerca do estado de saúde e também das patologias que o paciente pode apresentar. Acá eu coloquei, claro, na definição um pouco mais formal para que vocês tenham em conta. E a história clínica, como qualquer outro documento, vai ter toda uma ordem. Tem que ser totalmente seguida e orientada para poder quedar claro as informações. Porque não adianta nada também. Temos um monte de dados que estão dispersos de qualquer maneira e não vão nos orientar a nada a respeito do paciente. Então, os principais tópicos que seguimos primeiro é a anamnese. Dentro da anamnese, vamos ter toda uma nova subdivisão para dispor, na ordem também correta, como perguntamos acerca das patologias que o paciente pode apresentar, seguindo desde o mais formal, que seria seu nome, hasta os antecedentes de seus familiares. E depois seguido do exame físico, que é nosso actuar médico, onde vamos fazer todos os procedimentos e manobras semiológicas para tentar evidenciar os signos das patologias e também do próprio estado de saúde do paciente para poder disponer isto em el documento. Seguido do que seriam nossas impressões diagnósticas e as condutas e a evolução que o paciente vai ter com os planos de terapêutica aplicados em vídeos. Aí as características generais da história clínica. Primeiro que tem que ser personal. O que isto quer dizer? Que vai conter solamente as características e os dados de um paciente específico. Jamais vamos colocar dados a respeito de seus familiares em si, acerca dentro desta história clínica, e muito menos de qualquer outra pessoa. Então, é personal, única, dirigida a uma pessoa em si, a um paciente. Mas vai ter tem que ser completa, ou seja, todas as informações que podemos sacar do paciente, vamos a ser. Tem que estar escrita ou digitada de uma maneira clara e legível. E o primeiro ponto deste tópico seria que é com a linguagem médica. A medicina tem todo o que falamos em português, um jargão, um vocabulário em si muito rico para se colocar justamente a forma como escrevemos os dados. E eu vou mostrar isto claramente para vocês quando formos ver um exemplo de história clínica que eu vou colocar acá, que é uma história fictícia, claro, só para podermos ver como organizamos essas informações e escrevemos dentro da linguagem médica. Vai ter que ser cronológico, ou seja, desde que o paciente apresenta os sintomas ou o problema que motivou a busca de uma guarda, um hospital, para atender a sua necessidade de saúde, hasta o que seria o acto ou de óbito, em caso de morte, ou também de alta, quando o paciente já está com seu problema resolvido, ou vai ter que ser encaminhado a outro centro hospitalar, por exemplo. Nós seguimos toda esta ordem até chegar desde o que seria os extremos inicial e final de sua conduta. Confidencial, ou seja, todos os dados estão protegidos dentro do documento e só algumas pessoas específicas vão ter acesso a isso, ou os centros de saúde, que vão ser responsáveis de guardar estas informações. Primeiro, isto também vai respeitar o que seria a relação médico-paciente. Por exemplo, eu tenho de vocês como paciente. Todas as informações estão guardadas, ou seja, só está em nossa relação, de mim com vocês, por exemplo. E mais nenhuma pessoa pode saber disto. E verás, ou seja, só informações verídicas acerca do paciente e que também podem ser demonstradas mediante os exames complementares e também por ele próprio diagnóstico. E vamos para o que seria também, e não menos importante, a importância da história clínica, que como está já destacado acá diretamente, está de maneira bem clara e direta, que é resgatar os dados e informações da enfermidade do paciente, ou seja, um paciente que chega a outro centro de saúde e ele que tem justamente a história clínica, ou que este centro de saúde se comunique com o hospital ou o consultório médico a qual o paciente já passou anteriormente.
para que aí sim sejam enviadas as informações necessárias acerca das impressões diagnósticas que outros médicos já teriam acerca do paciente, para poder fazer todo o seguimento com lupa. Formular as hipóteses diagnósticas, ou seja, tudo o que pensamos a partir da anamnese do exame físico e que pode ser evidenciado através acerca de uma patologia que estamos pensando ou um síndrome. Vamos justamente utilizar para guiar o exame físico. Um exemplo muito claro disso, por exemplo, é um paciente que recentemente teve um ACV. Tem todas umas sequelas que vocês vão aprender posteriormente, se já não aprenderam, e que, basicamente, depois de sair dessa unidade hospitalar, vai ter que ser encaminhado para um neurologista, um cardiologista, que, a partir das informações que vai ter nessa vida do paciente e também do documento que é dado por el hospital do paciente, isto vai guiar diretamente o exame físico deste médico. E vai servir também como um documento científico que pode ser usado para estudos, como, por exemplo, passou recentemente com a pandemia do Covid-19. Muitas dessas histórias clínicas serviram depois como base para estudar como a patologia se comportava de maneira geral e que outras características patológicas e hasta mesmo de sequelas os pacientes apresentavam posteriormente em sua recuperação. Um documento docente que pode ser usado para a ensinança e legal porque está protegido por todo o sistema político médico. Já falando disso, seriam as consequências legais, porque vai ter seu valor jurídico, protegido por a lei, ético, porque estabelece-se acima do que seria a relação médico-paciente, e administrativo, para organizar os dados dos pacientes, tanto no centro hospitalar como no consultório. E como está cá, nunca jamais pode ser incompleta, confusa ou falsa, e vai exponer todos nós outros ao risco da responsabilidade profissional e das penalizações que podem surgir a partir disto. Aí cá, como eu estava falando anteriormente, a estrutura general da HC, como um documento. Primeiro vamos seguir algo que seriam os dados filiatórios, que seriam todos os dados acerca do paciente, como seu nome, idade, profissão e de onde vem. Os motivos de consulta, que são basicamente o problema que levou o paciente a procurar a ajuda médica, os antecedentes da enfermidade, que seria basicamente o ponto principal da história clínica. Que seria toda a cronologia que passou com esse paciente até chegar ao centro hospitalar. E depois os antecedentes mais acerca, por exemplo, de sua vida, como os hábitos fisiológicos, que estão dentro dos antecedentes personais, del médico, de onde vive, hábitos tóxicos como álcool, drogas e o cigarrillo, e depois a parte mais médica, a nossa parte em si, que será o exame físico, seguido de uma recapitulação dessas informações que vão ser dispostas nesses últimos 4 pontos acá. Está destacado justamente acá em amarillo. Uhum. Ah, aí vamos agora para esta organização. Los dados filiatórios, assim como a lei. Primeiro, sempre começamos com uma fecha e hora da consulta. Isso é muito importante, porque sempre temos que saber quando o paciente chegou e o horário, para podermos também ter toda a procedência de tempo que este paciente foi atendido e depois passado por os planos terapêuticos e diagnósticos. O nome e apelido, como sempre, que seria a parte mais formal para iniciar a relação médico-paciente, sua idade, seu sexo, estado civil, principalmente os outros três, são muito importantes, porque têm algumas patologias que não, digamos assim, são próprias de indivíduos casados ou solteiros, mas que nos ajudam a estabelecer uma certa relação, como, por exemplo, enfermidades contagiosas. Por exemplo, um padre ou uma madre que tem um menino que está, por exemplo, com diarreia ou na gripe, que são enfermidades que dependem de contato persona a persona para passar adiante, por sua própria história da própria patologia, e que pode ser indicativo justamente para nós outros e nos ajuda a investigar mais acerca justamente do motivo de consulta ou da própria patologia. A ocupação, sim, é importante. Algumas enfermidades são muito próprias de algumas profissões, uma que vão aprender bastante, praticamente, seria basicamente as enfermidades pulmonares, como, por exemplo, el EPOC e as enfermedades infiltrativas intersticiais, que são muito típicas de algumas profissões, como os mineradores, os trabalhadores de vidro com sílica, os trabalhadores de eletricidade por conta do amianto. Então, vamos ver justamente isto como essas patologias vão se expressar mais nesses indivíduos. E também uma procedência que seria o lugar de origem, que seria a cidade, o país de onde a pessoa vive. Isso, de certa forma, também importa muito, porque algumas, por exemplo, regiões de onde um próprio país
son más susceptibles a tener las endemias, que serían los surtos regionales de algunas enfermedades, como por ejemplo diarreas y el dengue, como por ejemplo. Sabendo dónde la persona viene, ya tenemos esa noción, ya nos orienta mucho acerca justamente de los síntomas que el paciente presenta. E agora, cara, bem breve, por assim dizer, o motivo de consulta, que é basicamente a queixa do paciente. O paciente que chega reclamando, estou com muito dolor de cabeça, um dolor torácico, estou com um prurido, uma picação, por exemplo, no braço, como se dirige nos outros. Mas claro que não podemos colocar isso de maneira informal, que seria justamente a comunicação verbal que o paciente apresenta para nós outros. Colocamos isso em termos médicos, de forma breve e sem nenhum dado diagnóstico. Um paciente que diga, por exemplo, com dor de cabeça, eu não vou colocar no motivo de consulta migrânia. Não, vou colocar a cefaleia, que seria o termo médico, de forma breve, sem interpretação diagnóstica. Podemos colocar até cerca de um a dois motivos de consulta, mas sempre priorizando aquilo que levou o paciente a chegar ao consultório ou ao hospital. Como, por exemplo, um paciente com asma. Geralmente apresenta uma tosse e a disneia quando tem uma crise. E chegam justamente, por assim dizer, reclamando dos dois. Aí temos que perguntar ao paciente qual foi o que motivou a vir justamente ao hospital. Ou se já estava tolerando esses sintomas em casa, até que um deles se tornou insuportável e buscou ajuda. Como, por exemplo, poderia colocar lá tosse seca e disneia. E agora sim, acá é um ponto muito importante que é o antecedente da enfermidade atual. É justamente o núcleo da história clínica, que vai consistir em uma narração cronológica, ordenada e detalhada dos sintomas do paciente. Vamos destacar desde o início até o momento da consulta. Vamos caracterizar tudo o que seriam os sintomas, os signos e a queixa do paciente, colocando desde o momento que saiu de sua casa, ou que foi traído por uma ambulância em uma calle, ou até mesmo de sua casa, até chegar a nós outros em Madrid, ou em um consultório médico, ou até mesmo em um setor hospitalar qualquer. Então, justamente, ela vai incluir a forma de começo, evolução e a característica dos sintomas, se existe algum fator desencadeante, modificador, e algum tratamento prévio que o paciente já pode estar apresentando, e que também pode ser motivo de sua chegada ao hospital. Os antecedentes personais, agora, são os dados acerca do paciente em si, seu estilo de vida, suas patologias e consultas prévias, que têm que ser dispostas para complementar os antecedentes da enfermidade atual. Acá, aí começamos com o primeiro dos antecedentes personais, que seriam os hábitos fisiológicos. Isso é tudo aquilo que todos nós outros apresentamos em nosso cotidiano, diariamente, mas que também tem que ser caracterizado para ver se apresenta alguma limitação acerca justamente por conta de uma patologia, como por exemplo a dieta. A dieta, na maioria das pessoas, vai ser conservada, mas caracterizamos de outras formas, como hipercalórica, hiperproteica, com alto contenido de grasas saturadas. E eu vou mostrar isso posteriormente para entender melhor. A hidratação, se é regular, irregular, da quantidade, podemos perguntar quantas botellas de água, por exemplo, bebe por dia, se bebe mais por dia ou mais por la noite. A diuresis, que seria justamente basicamente a urina do paciente, quanto que basicamente vai ao banho por dia, se vai mais por la parte da manhã, mais por la tarde, se tem dificuldade para urinar. A catarse, que seria a evacuação, que seria os mesmos princípios. A atividade física, importante, saber se o paciente pratica, que tipo de atividade, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, na frequência. E também se é de alta intensidade, baixa intensidade. Ou também se hace com outras pessoas, ou só. A atividade sexual e o sonho. E o sonho, sei também se é um sonho conservado, consegue dormir por toda a noite, se desperta muito ou não. Ou se também tem sonho durante o dia, não por la noite. E acá, os antecedentes patológicos, que já seriam as informações acerca das patologias que o paciente apresenta. Por exemplo, a enfermidade prévia, como por exemplo, um paciente que tem rinitis alérgica. E já colocamos acá, justamente porque já tem diagnosticado desde internações, ou seja, já passou por algum tipo de processo que levou a ser internado no hospital. Ou seja, para um exame complementar, qualquer, ou também justamente por conta de um acidente ou pela própria patologia do paciente. Se já teve uma cirurgia, se foi programada, se foi acidental, por conta justamente de algum contexto que levou a isto, como por exemplo, um apendicite agudo, que é basicamente, não vamos dizer uma emergência, mas que é uma ocasião que leva basicamente a uma cirurgia, para sacar justamente esse segmento do colo. Alergias e medicação habitual. A medicação pode ser colocada acá, em tratamentos patológicos ou em hábitos tóxicos, que vou colocar agora também. Acá, para contextualizar. Hábitos tóxicos, que seriam basicamente tudo aquilo que seria atividade
mania, um hábito de um paciente, mas que conleva justamente os fatores de risco involucrados com as próprias enfermidades, como, por exemplo, o tabagismo e as enfermedades pulmonares e cardiovasculares. Acá não colocamos solamente se o paciente fuma ou não fuma, se refere a consumo ou não. Colocamos justamente isso e aproximamos justamente da carga tabácica, que seria basicamente quanto de paquetes por ano ele paciente fuma. Isso é calculado de uma forma bem simples, onde colocamos dois valores constantes, um valor constante, perdão, em uma tabla de divisão. Dividimos isso tudo por 20 e colocamos assim desta forma. Nesse dia eu consigo exemplificar. Ah, seria basicamente é, número de cigarrilhos que fuma por dia, vezes lá, os anos de fumando, dividido por um valor constante que é 20. Aí ficaria desta maneira. O número de cigarrilhos, por exemplo, já 40 cigarrilhos por dia, que são dos paquetes por los anos, e que está sendo isso, ou seja, desde os 20 anos até os 60, dividido por um valor constante que é 20. E todo este resultado vai dar um valor que colocamos como aproximado, em barra moderada ou também alto risco de uma enfermidade por conta disso. Ele é alcoolismo também, queremos saber quantas vezes bebe por dia, por semana, que tipo de bebida, há quantos anos bebe, consumo de drogas sigue da mesma maneira, e fármacos. Aí sim, fármacos não seria basicamente um hábito tóxico, mas poderia se colocar acá. Siga da mesma regra. Temos que ver qual fármaco, para qual enfermidade, quantos anos toma, quantas vezes por dia, se toma mais de um fármaco, se já apresentou alguma reação adversa dos fármacos também. Os antecedentes familiares, que aí colocamos basicamente algum tipo de enfermidade, transtorno, que um dos seus padres, irmãos, ou justamente os parentes de primeiro grau, tiveram, ou justamente por internações, causas de óbito, para que isso também leve a contextualizar mais o quadro do paciente. E justamente, como está cá, pode ser indicativos de fatores de risco, como, por exemplo, ter uma padre ou madre que morreram de infarto agudo do miocárdio. Então, isso leva um maior risco que os seus filhos também tenham o mesmo evento, se não cuidarem dos fatores de risco associados. As enfermidades transmissíveis por contato e também de herança autossômica. Agora sim, que é um pouco mais interessante, que é justamente o exame físico, que é basicamente o nosso trabalho. Vamos organizar isso de uma maneira geral, que é compreensível e que os dados sejam dispostos justamente de uma maneira que facilite o relacionamento clínico para nós outros. Então, primeiro começamos com o exame general, que é basicamente acá, esses 4, 5 itens, poderíamos colocar em um grupo chamado de impressão general, que é basicamente alguma impressão que temos em el próprio ato semiológico, que é a inspeção. Miramos para o estado de consciência desse paciente, se está lúcido, se está desorientado, se está perdido em tempo e espaço, que seria o contenido alopsíquico, que vamos abordar mais no próximo vídeo. A posição, atitude, pode ser indicativa de algumas enfermidades, como, por exemplo, um paciente que chega à guarda com a mão sobre o peito, que é chamado de signo de Levine, muito característico dos eventos agudos coronários. O paciente que tem que estar mais prostrados por conta de dor abdominal. A coloração da pele está muito rojizo, está cianótico, já praticamente azulado, já nos indica certas enfermidades. E os signos vitais seriam basicamente aqueles rasgos fisiológicos que nos mostram o funcionamento do organismo, como, por exemplo, a frequência cardíaca, o pulso, a pressão arterial, a frequência respiratória e a saturação. Tudo isso nos indica isso, e também, por fim, a temperatura. Vamos abordar mais nos próximos vídeos, que eu vou destacar basicamente para essa inspeção general. E depois dividimos todo o exame físico por regiões. Começamos por cabeça e queijo, o aparato respiratório, cardiovascular, como está cá. Não precisa necessariamente seguir uma ordem específica como está cá, mas tem que ser um sistema por vez, para quedar melhor orientados. E em todas essas regiões, como está cá, vamos destacar os 4 métodos semiológicos básicos. Acá, ele resume semiológico basicamente, justamente por destacar, integra os dados positivos e negativos relevantes. Tudo aquilo que é um dado positivo para o racionamento clínico. Tudo que seja indispensável, já destacamos, rechaçamos de uma vez para não atrapalhar, não molestar nosso racionamento clínico. As considerações diagnósticas no próprio ato diagnóstico seguem também um padrão. Primeiro, começamos com um diagnóstico sindrômico, ou seja, como, por exemplo,
Temos acá uma enfermedade obstrutiva pulmonar, ou seja, a síndrome obstrutiva pulmonar, ou síndrome obstrutiva das vias aéreas, por assim dizer. Onde vamos ter várias patologias que vão ter uma fisiopatologia comum que vai justamente limitar o fluxo aéreo por que seria a via aérea, tanto alta quanto baixa. Então, temos assim, um grupo de enfermidades que estão dentro deste síndrome. E aí vamos descartando quais são as que não estão dentro do que seria o contexto do paciente, quais poderiam ser. Aí apontamos para o diagnóstico etiológico, levando em conta justamente os sintomas e signos. E, por fim, destacamos também os diagnósticos diferenciais, que seriam enfermidades que se comportam de maneira semelhante, que tinham que ser investigadas também para ser descartadas ou não. A evolução diária é basicamente quando já começamos a ter, já temos atuando sobre um diagnóstico em si, basicamente, elegemos um, como por exemplo, um síndrome obstrutivo. Estamos tratando de um asma lá, a partir dos signos e sintomas que o paciente apresentou. Aí vamos como esses signos cambiam e os sintomas também, a partir do plano terapêutico instalado. E também pelos exames complementares que solicitamos para justamente poder orientar melhor nosso relacionamento clínico e terapêutico. Tudo isso é avaliado em horas, em dias ou até mesmo semanas, dependendo do caso. E a partir disso podemos ou não cambiar esta mesma de diagnóstico e plano terapêutico. E por fim, a epicrise, que seria o resumo final de tudo o que temos hablado aqui. Aí vamos colocar o motivo do ingresso, diagnóstico final, das condutas que foram realizadas, da evolução e da indicação de alta ou óbito, dependendo do caso. Então, isso seria um apartado general sobre a história clínica para que vocês tenham noção de como é uma história clínica, como se organiza, qual é a sua importância e por que teremos que fazer isto e tem que estar justamente protegido, resguardadas essas informações. Aí, por fim, como normalmente, vamos ver aqui um exemplo da história clínica. Acá, começamos com os dados filiatórios. Acá vamos ter a fecha e hora de consulta de um paciente que chega no 15 de janeiro deste ano, às 6:30 da tarde. Aí seria uma paciente fictícia chamada de Maria Lopes Garcia, 28 anos de idade, feminino, solteira, estudante universitário, procedência urbana, que seria o centro de sua cidade. É desta maneira que colocamos as informações, Miriam. Aí, digamos, o motivo de consulta. Basicamente, é disneia. Maria começou a apresentar disneia em sua casa e procurou a guarda para ver o que estava passando. E acá, prestem bem atenção nesse ponto, de eu vou esclarecendo agora alguns pontos de como se escreve, né, os antecedentes da enfermidade atual. Primeiro, não precisamos colocar o nome da paciente novamente, ele já está colocado nos dados filiatórios e colocamos para contextualizar já todo o caso. Na paciente feminina de 28 anos, dependendo de seu professor ou doutor que eles acompanhem, pode querer que se coloque o nome da paciente por uma questão mais de humanidade, ou seja, não tratamos os pacientes como qualquer pessoa, mas assim como essa, ou seja, Maria, de 28 anos, que já possui um antecedente conhecido de asma bronquial. Mire bem, eu já coloco um antecedente, é muito importante já estar destacado acá, acerca do motivo de consulta. Então, é sempre muito importante, quando coloque na frase inicial com o paciente, o nome da paciente e sua idade, já destaquem se possui ou não um antecedente para uma enfermidade. Isso já começa facilitando mais o relacionamento clínico, tanto do médico que está legendo, ou até mesmo de vocês, quando vão plantear um diagnóstico. Que consulta para apresentar uma disneia progressiva de início a aproximadamente 6 horas. Esse é o motivo de consulta um pouco mais detalhado. Aí começamos a, justamente, caracterizar o quadro. Refere que o quadro começou de forma súbita, ou seja, de golpe, quando estava fazendo a limpeza de sua habitação. Acá temos um importante dado que é a limpeza de sua habitação. Acá poderemos puxar um antecedente de alergia que poderíamos perguntar, ou até mesmo de patologias que dependem de agentes alérgenos para se manifestar. Justamente com a sessão de opressão torácica e tosse seca, seria de dificuldade respiratória crescente. Acá temos toda uma caracterização desses sintomas. Da disneia contínua. Agora, mire bem como se caracteriza a disneia. Não colocamos somente falta de ar, que é contínua, ou seja, desde que começou em sua casa, se estiver na guarda, não cessou. Não cede pelo repouso, já tem Maria praticamente parada, não exercendo qualquer tipo de atividade, mesmo assim a disneia não cede. Predomínio expiratório, isso a disneia se manifesta com um aumento do tempo expiratório e uma sensação de incapacidade para completar a respiração. Também tem uma pequena dificuldade para completar a respiração, por conta justamente dessa opressão no centro do peito.
E acá vem uma outra parte muito importante que eu estou destacando acá, que é a chamada de negativas direcionadas. Ou seja, estamos suspeitando de uma patologia, mas também começamos a perguntar acerca de outras para poder ser justamente o descarte. Acá, Maria nega dolor torácico, ou seja, não se trata de um evento coronário, não se trata de uma enfermidade que vai se manifestar por el famoso dolor retroesternal. Fiebre, ou seja, não estou aí mais não estou pelo menos pensando no primeiro momento na pneumonia, que poderia ser a causa disto. Expectoração também está descartada e hemoptise, que seria a expectoração de sangue viva. Ou seja, Maria não está passando por algum tipo de processo de expelir algo das vias aéreas. Já não estamos tratando de uma enfermidade que apresenta essas características em si. Utilizou em seu domicílio el salbutamol, que é um medicamento basicamente utilizado para o asma, que seria as bombilhas, que seria basicamente o spray com um bucal para que a pessoa justamente pressione e dispare o fármaco em las vias aéreas diretamente. Em duas oportunidades, ou seja, é um medicamento de resgate que Maria já tinha para tratar sua enfermidade, que, como vocês já praticamente sabem, que se trata de asma. Enfermedade muito comum e que é muito comum, justamente devido isso na guarda por la noite. Refere um empeoramento progressivo, por lo qual decidi consultar. Ou seja, Maria já estava apresentando sintomas de uma limitação do fluxo aéreo e agora empeorou em uma crise. Com agente alérgeno bem destacado, que seria basicamente o polvo, quando estava limpando sua habitação. E por fim, encerramos isso com a paciente foi internada em sala general para estudo de sua condição, que será a conclusão deste antecedente. Então, é desta maneira que caracterizamos o antecedente de enfermidade atual. Aí seguimos o que seria um pouco mais preenchimento pelos dados. Seria justamente a alimentação, né? Veja como destacamos, regular, ou seja, Maria não tem nenhuma restrição alérgica, ou mesmo congênita, um tipo de alimento, e se consome regularmente. Podem perguntar quantas vezes também, não se fala, mas regular já nos coloca em conta que come regularmente dentro de um certo horário, manhã, meio-dia e por la noite. Hidratação também possui um consumo regular e distribuído ao largo do dia. O sonho habitualmente conservado não apresenta alterações em la catarse, em la diurese e a atividade física moderada, mas pelo que refere limitação por conta dele que o pai estava tendo em los dias prévios. Acá bem como destacamos palavras como regular, sem alterações e conservada. Por quê? Porque não podemos utilizar palavras como normal na história clínica, porque normal é uma palavra muito relativa. O que é normal para mim pode não parecer normal para vocês e assim por diante. Então, usamos palavras muito mais claras e objetivas, como regular e conservado. E também sem alterações, se querem colocar. Agora sim, vamos para os antecedentes patológicos. Acá nos mostra que a Maria já teve uma asma bronquial diagnosticada aos 7 anos, desde menino, que é muito comum isso. Múltiplas crises asmáticas com tratamento prévio e também internações, ou seja, Maria já apresenta uma asma que possui um controle dificultoso. Não apresenta patologias como hipertensão, diabetes ou cirurgias prévias. E alergia justamente ao ácaro del polvo, que é a mais comum que tem. E a medicação habitual é salbutamol inalado a demanda e não usa corticoides inalados de forma regular. Ou seja, acaba um dos motivos de por que Maria tem tantas crises asmáticas, porque vão aprender isso posteriormente, se já não aprenderam, que a asma, a base de seu tratamento são os corticoides inalados, e não o salbutamol em si. Ou também se pode utilizar os dois, dependendo do estadio de asma a qual a paciente está. Mas, em geral, tratamos com corticoides. Os antecedentes de EMEI. Vamos ver cá, aqui tem uma urbana, um momento com presença de polvo doméstico, que foi justamente o gatilho para a sua crise asmática. E também tem convivência acá com uma mascota. Justamente as mascotas como gatos ou pájaros também podem ser uma fonte alérgica para as pessoas que têm asma. E acá vai negar o tabaquismo, nega o consumo de álcool e drogas, e também refere os outros salbutamol, 12 vezes por dia, e no último momento, que já seria um antecedente bem importante, porque se você chega a utilizar tantas vezes por dia dentro de 30 dias, já nos mostra que é um asma mal controlado. Mas toda essa parte de fármacos e também, eu vou destacar muito quando chegarem nas enfermidades pulmonares, para que vocês já tenham em conta quais são os fármacos em si que utilizamos para algumas patologias. É muito importante saber disso. E os antecedentes familiares, o que nos chama de dado positivo, é que sua madre também tinha asma bronquial. Então, já temos um certo antecedente genético importante. El exame físico de mão, agora que você fiquem bem. Primeiro colocamos, o estado general de Maria é regular. Não apresenta uma característica llamativa tão atenciosa para nós outros em uma inspeção. Está lúcida, orientada dentro do espaço, se encontra sentada com apoio de braços. Eu podemos chamar isso de posição trípode.
apresentam na falha, seria os rasgos fisionômicos ou fisiológicos de sua cara apresentam uma cara ansiosa, justamente para receber seu tratamento o mais rápido possível. E apresenta uma leve palidez, sem a cianose central. Já não estamos pensando tanto que seria um processo de insuficiência respiratória, asfixia ou até mesmo um problema cardiovascular. E acá, os signos vitais, vocês, como eu já tenho destacado para vocês, colocamos desta maneira, com os dados típicos de como devemos escrever. A frequência cardíaca é basicamente a quantidade de latidos cardíacos que teremos por minuto. Aí colocamos 110 desta maneira, porque entre 60 e 100 latidos por minuto, temos a quantidade considerada normal que um ser humano tem que ter de maneira geral ao longo do dia, sem levar em conta nenhum tipo de esforço, ou até mesmo repouso prolongado, como seria o sono. E acima disso chamamos de taquicardia, e abaixo de 60, bradicardia. Colocamos desta maneira. O pulso já tem mais características que eu vou abordar em um próximo vídeo, mas basicamente ela está regular, segue a mesma os latidos, não há uma dissociação entre o pulso e a frequência cardíaca, só que não colocamos como taquicardia, um taquisfínia, que já seria um termo específico para o pulso. Está amplo e simétrico, ou seja, em ambos braços, ombros, pernas, onde medimos o pulso, se apresenta de igual maneira. A frequência respiratória aumentada por uma movimentação, chamamos de taquipneia, quando passa dos 20, o valor normal seria de 12 a 20. Aí chamamos de eupneia. Acima disso, de taquipneia, e por debaixo disso, de bradipneia. A pressão arterial acima do tamanho normal, a temperatura também, e a saturação 89%. Está abaixo do normal seria em cerca de 90, 95 até 99%. Dificilmente vocês vão se encontrar com um paciente que tenha 100% de saturação, isso nem fisiologicamente é normal. Agora sim, quando chegamos em los aparatos, miren bem, e não colocamos solamente na inspeção, palpação, percussão e auscultação como conservado, normal ou sem alterações. Colocamos agora características. Primeiro, a inspeção de Maria mostra que uso de músculos acessórios da respiração, ou seja, que são músculos que só atuam quando teremos um problema ou uma força que teremos que exercer para manter o processo de inspiração e expiração. O que, no caso de Maria, é totalmente justificado, porque as vias aéreas estão mais estrechadas, não tem que ter uma força extra para manter o processo de ventilação. E acá, isso se caracteriza como o uso de músculos acessórios, tirada intercostal, que seria basicamente uma sucção a certas partes, justamente do tórax e nível do cuello, onde a pele se retrai, justamente, e mostra uma depressão que pode ser evidenciada com a quantidade de vezes que a pessoa respira, inspira e expira, e da expiração prolongada. Na palpação, basicamente, observamos que a expansão torácica está diminuída. Isso também me ajuda a pensar em um processo como melasma, que sempre vai se caracterizar de maneira bilateral, e tem outras enfermidades que podem ser unilateral, como, por exemplo, a pneumonia. As vibrações vocais também muito importante, porque a maioria das enfermidades pulmonares estão diminuídas e só algumas exceções vão estar aumentadas. A percussão mostra uma sonoridade aumentada. A sonoridade seria basicamente o sonido normal da chegada do aire para os alvéolos, mas está aumentada justamente por isso as vias aéreas estão estrechadas, e aire tem mais dificuldade para sair no processo de respiração e acaba se acumulando mais no parênquima pulmonar. E a auscultação, sim, o murmúrio vesicular, que seria o sonido fisiológico normal do pulmão, está diminuído difusamente. As sibilanças, que seria basicamente o sonido do aire quando passa de maneira turbulenta por uma via aérea estrechada, hace um sonido meio musical, é chamado de sibilância, que já se apresenta em Maria e é muito típico de asma, não patognomônico, não é específico de asma, mas pode aparecer. E a expiração prolongada. Acá não foi focado tanto agora em todos os sistemas, mas de maneira geral seguem as mesmas características. Quando tivermos em cada aparato em si, eu mostro de maneira melhor e explico também porque escrevemos desta maneira. Aí chegamos de por fim, que seria o resumo fisiológico, que seria basicamente uma paciente feminina, agora com os dados totalmente direcionados, asmática, que apresenta este quadro respiratório, e acá, onde elegem basicamente o que seria o síndrome, o diagnóstico síndrome, um síndrome broncoobstrutivo agudo. É assim que se caracteriza pela asma dentro de um síndrome. Ou também que seria síndrome obstrutivo, das vias aéreas que ele desceu. Compatível com uma crise asmática. Colocamos compatível e não, basicamente, diagnosticado, porque também temos que plantear os diagnósticos diferenciais. Há aulas quais estão destacados acá, uma exacerbação do EPOC, um broncoespasmo por reação alérgica, que pode passar, que tem um antecedente alérgico relevante para isto, e a insuficiência cardíaca aguda. Tem outras que se podem colocar acá, não estamos
20, quedamos com 3 a 5 en el máximo, y listo. Y acá, que sería el presuntivo, que sería el crisis asmática moderada grave, al cual vamos a comenzar la búsqueda por los exámenes complementares y el plan terapéutico. Y la evolución de A, ahí sí sería el final, que básicamente se inició con tratamiento suplementario, salbutamol, nebulización, corticoides sistémicos para tratar de la crisis, y tras 60 minutos, la paciente presenta una mejora parcial de la disnea, una disminución de la frecuencia y la saturación hemática va mejorando con el plan terapéutico instalado. Y básicamente aponta para o que já a história clínica mostrou, que seria a crise asmática. E, por fim, a hipercrise, que seria resumir tudo o que falamos para que dá como todo o atuar médico já colocado, desde o que seria a recepção de Maria, os diagnósticos considerados, o tratamento e o listado ao fim. Então, basicamente, acá seria a crise de hoje. Um vídeo muito interessante para que vocês também agora treinem a ser suas histórias clínicas, mas a cada vez que abordarmos um sistema del cuerpo, eu também vou trazer uma história clínica para que vocês sempre sepam como ser especificamente para uma parada. Por exemplo, na história clínica para um infarto agudo já seria um pouco diferente, para as enfermidades neurológicas seria diferente, e abdominais também. Eu sempre vou trazer essas histórias clínicas de exemplo para que vocês também mirem bem como ser uma e adaptar justamente ao sistema ou à patologia que estão estudando em si. Estudo por hoy, hasta el próximo video.